A partir da minha avaliação dos 20 times do Brasileirão, com base em campo, bola e momento vivido, eu fiz essa projeção para a 27ª rodada. E você sabe como funciona, né? Quanto maior a distância entre as equipes no Power Ranking, a tendência é que o jogo seja mais fácil. Por mais que o resultado no clássico tenha sido frustrante, o recorte do Flamengo pós-data FIFA, em termos de desempenho mesmo, era bom, até porque conseguiu ser dominante contra Bahia e Vasco. O problema é que a derrota contra o Peñarol pesa muito. Mas é claro que vai além do resultado, né? O Flamengo jogou muito mal e os números refletem exatamente isso. Levando em consideração as últimas 3 partidas, por exemplo, o time teve os seus piores índices. E eu não sei vocês, mas o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de bola levantada na área, a famosa chuveirada. O Flamengo cruzou 40 vezes. Só que isso aí não quer dizer que o Peñarol não mereça elogios, afinal foi um adversário que sim, contou demais com a ótima atuação do seu goleiro, mas que também soube se defender e principalmente jogar em transição. Inclusive, com pouco mais de 10 minutos, eles chegaram ao gol exatamente assim. Agora, para entrar no detalhe do gol, a gente precisa falar sobre o Tite, ou melhor, né, sobre uma escolha do Tite. Eu não tenho medo nenhum de parecer engenheiro de obra pronta, porque na semana passada eu chamei a atenção para isso, quando o Léo Ortiz foi absolutamente decisivo pro gol que sacramentou a classificação do Flamengo. E eu não tô falando que o Léo acertaria o passe que o Pulgar errou e acabou comprometendo, até porque isso seria muito injusto da minha parte. Agora, é inacreditável o Tite simplesmente ter ignorado o fato de que o Léo Ortiz, nos 7 jogos que fez como titular, foi um dos grandes destaques do time. A partir daí, aquela mesma ansiedade que a gente já tinha visto no jogo de ida contra o Bolívar tomou conta do Flamengo. E para piorar, os principais jogadores do time também não estavam em uma noite inspirada, errando muito, mas assim, muito mesmo, e também desperdiçando as chances criadas. Na semana que vem, o Tite tem uma missão que até hoje se provou impossível. O Flamengo nunca venceu o Peñarol fora de casa, e até mesmo por isso que não tem muito jeito, né? Precisa poupar contra o Grêmio. O Botafogo sobrou, o que faltou de verdade foi o gol, que poderia deixar o time do Arthur Jorge, líder do nosso ranking, um pouco mais tranquilo para a volta. O São Paulo, diferente do que eu vi muita gente falando, não soube sofrer não, e por isso desce. Obviamente, não exclui o fato de que o resultado foi ótimo para o São Paulo. Empate fora de casa na Libertadores nunca é mau negócio. Agora, pelo menos no meu entendimento, saber sofrer não é ceder 22 finalizações, sendo 14 delas de dentro da área, 6 no gol, inclusive com a bola na trave do adversário. Aliás, é o exato oposto disso. No primeiro tempo, principalmente, o São Paulo foi massacrado e, na minha opinião, passa demais pela escalação. É sim difícil amarrar o Botafogo, mas os jogos em que o time do Arthur Jorge mais sofreu foram contra os adversários que povoaram o meio-campo e ofereceram mais duelos físicos nesse setor. O Zubeldia fez o contrário e também por isso Luiz Gustavo e Bobadilla ficaram muito sobrecarregados. E isso ficou ainda mais claro depois das mudanças. Claro que a gente precisa colocar nessa conta queda física e até mesmo de ânimo do Botafogo, mas foi justamente quando o São Paulo remontou a sua linha de 4 e preencheu o meio-campo que conseguiu ter força para pressionar a saída de bola e tirar o Botafogo da sua zona de conforto. Inclusive, foi depois de uma recuperação do São Paulo que o Calleri teve uma chance de ouro, mas acabou desperdiçando. A real é que o forte desse jogo definitivamente não foi a pontaria, mas eu também queria destacar algumas coisas bem interessantes, como por exemplo o coletivo do Botafogo, muito forte e efetivo também no perde-pressiona, né? Principalmente nos 45 minutos, quando o São Paulo estava completamente encurralado e cansou de rifar a bola lá pro campo de ataque, sem que ela nem passasse pelo Lucas. Individualmente, eu quero elogiar 3 caras, Thiago Almada, Savarino e Vitinho. Eu falei da bola na trave, né? Inclusive do Savarino, mas de qualquer forma, na minha opinião, o lance a se lamentar na partida é esse aqui. Porque aqui o Botafogo consegue sair de uma pressão do São Paulo com o Igor Jesus se descolando da marcação e escorando pro Luiz Henrique, enquanto o LH disputa com o Sabino, se liga na descida do Vitinho e no posicionamento do Thiago Almada, que é quem finaliza o lance. No desenrolar da jogada, o próprio Vitinho é quem lança o Luiz Henrique em profundidade, mas eu quero que você repare como esse time
time sabe criar e principalmente explorar os espaços dos seus adversários. O drible pra dentro induz a marcação dos dois jogadores do São Paulo e o Vitinho ataca o espaço gerado pelo LH. O Almada chegou completamente livre de marcação, porque o Igor Jesus chama a atenção dos dois zagueiros, enquanto o Bobadilla cuida do Savarino. Apesar da bola aqui não ter entrado, é por lances assim que eu falo que o Botafogo joga por música. Mas como que vale a bola na rede, tá tudo igual pra próxima quarta-feira. E nesse meio tempo, o Botafogo tem um clássico duríssimo contra o Fluminense. Fluminense que não deve poupar ninguém pela situação no Campeonato Brasileiro, obviamente, e de quebra vem de uma ótima sequência no Maracanã. Ainda não é certo, mas a tendência é que o São Paulo poupe, não só por ter um dia menos de recuperação em relação ao Botafogo, mas também porque depois da eliminação da Copa do Brasil, o foco é total na Libertadores. Por isso, e também, é claro, pelo momento do Internacional, eu acho que o Colorado tem muita chance de vencer. O Corinthians fez o seu melhor jogo no ano. Esse esquema com losango no meio-campo já tinha funcionado no segundo tempo contra o Botafogo, mas o resultado não veio. Agora, dessa vez, o time do Ramon Dias podia ter goleado. Por outro lado, o Fortaleza, que desce no nosso ranking, perdeu a sua invencibilidade de 21 jogos como mandante, desde março de 2023, que o Lion simplesmente não sabia o que era perder no Castelão. Já são 4 jogos sem vitórias, mas a preocupação vai muito além dos resultados. O desempenho do Fortaleza nesse recorte é muito ruim. O único empate, inclusive, foi quando poupou os titulares contra o Furacão. E poupou pra quê? Pra ter força máxima na Sula. E parece que os titulares também não jogaram contra o Corinthians. Eu vi muita gente falando que o Lucero tava sumido, e aqui ele de fato aparece com a menor nota, mas pelo menos na minha opinião, ele é o menor dos culpados. Até porque ele é a parte final da engrenagem, sem um bom apoio dos laterais e a contribuição do Pochettino, mas principalmente do Pikachu, que foi completamente inoperante, com e sem bola, fica impossível. O mapa de movimentação do Lucero dá mais ou menos uma ideia de como o Fortaleza foi empurrado para trás. Do outro lado, a partida impecável do Corinthians passou demais pelo quarteto do meio-campo, né? O Rian foi perfeito como primeiro volante, dando inclusive mais sustentação do que o Ranieri. Ao lado dele, Charles e Bidon, com bastante liberdade. Aliás, o que fez o Breno Bidon foi um espetáculo. Irmão, ele jogou de terno sem sacanagem. Dentre as opções é óbvio, né? O jogador que tem mais trato com a bola. E além de conduzir muito bem, sabe driblar. E até mesmo defensivamente, que é a grande crítica em relação a ele, o Breno Bidon fez uma ótima partida. Só que a cabeça pensante desse losango foi o Igor Coronado, né? Um cara que já vinha entrando bem, mas precisava de uma atuação assim. Assumir a responsabilidade em um jogo do tamanho da qualidade que ele tem. Aliás, eu fiz uma análise completinha sobre as ações dele contra o Fortaleza e vou deixar aqui no card pra vocês. Quem só vê número não vê jogo. Isso fica claro quando a gente bate o olho nos gols esperados do Corinthians. Até porque, ainda que as estatísticas mostrem 1,5, a real é que 2-0 ficou barato pro Fortaleza. Não só pelo volume, mas pelas chances desperdiçadas pelo Thales Magno. Além dessa aí, depois da jogadaça do Igor Coronado, teve uma outra, que o Fagner cruzou na medida pro Thales e ele apanhou da bola. Gancho mais do que perfeito para falar sobre a estreia do Memphis, que deve rolar nesse final de semana contra o Atlético Goianiense, time de quarta pior campanha como visitante nesse Campeonato Brasileiro e que de quebra perdeu os últimos 5 jogos fora de casa, ou seja, o Corinthians é favoritaço. E o Fortaleza tá numa sinuca de bico, né? Porque o ideal seria poupar todo mundo, chegar voando fisicamente contra o Corinthians para tentar reverter o resultado. Mas o Vojvoda já avisou que o foco agora é acabar com esse momento de oscilação. Só que aí mora um outro problema. Imagina, não poupa contra o Bahia, mas também não consegue vencer. Aí piora ainda mais. Eu vou plagiar essa do Simonetti, o nosso outro criador, que inclusive fez um videozaço sobre o André no Wolverhampton, porque eu gostei muito. Em um mata-mata entre Gabriel Milito e Mano Menezes, era muito difícil imaginar que o Mano seria o técnico mais corajoso. E tem que ser dito, eu acho que o Atlético Mineiro fez sim um bom jogo. Agora, uma coisa é certa, ele precisa repensar essa estratégia para a volta. O que também não quer dizer que eu não gostei da proposta do Milito para a partida no
Maracanã. Aliás, a postura do Galo nas Copas tem sido essa: amarrou o São Paulo e avançou. Contra o Flu, marcou por encaixe. Deu muito certo, ou pelo menos estava dando, né? Até o finalzinho do jogo. E eu não vou pautar minha análise única e exclusivamente no resultado, mas também não tem como tirar o mérito da visão de jogo absurda do Marcelo, ou então o drible desconcertante do Keno, e muito menos a movimentação inteligente do Cano na grande área para abrir espaço pro Lima. A real é que o Fluminense procurou demais por esse gol e por isso mereceu o resultado. Pro torcedor que queria ver também no mata-mata aquela versão do Galo alucinante que busca o protagonismo a todo momento, eu acho que chegou a hora. Mas é claro, né? Precisa de mais equilíbrio defensivo, algo que o Milito só conseguiu encontrar sendo conservador. Agora, uma outra coisa que precisa ser dita aqui: eu vi muita gente colocando na conta do Mano Menezes a virada sofrida pro Juventude. A mesma pessoa que fez isso precisa obrigatoriamente colocar a vitória contra o Atlético Mineiro também na conta dele, até porque das 5 substituições que o Mano promoveu, 4 caras participaram do gol. Inclusive, importante falar sobre a diferença que faz a torcida no Maracanã. Pela Libertadores, o Fluminense não perde em casa desde março de 2021, ou seja, há mais de 3 anos. E nessa edição do Campeonato Brasileiro já são 8 jogos de invencibilidade com direito a 3 vitórias seguidas. E essa força como mandante vai ser colocada à prova, mesmo com a possibilidade do Botafogo poupar pensando no jogo da Libertadores, até porque o Fluminense tem um problemaço na defesa. O Thiago Santos está suspenso pelo 3º cartão amarelo que tomou no último jogo e o Thiago Silva ainda é dúvida, porque saiu machucado no intervalo do jogo da Liberta. Já que a situação do Atlético no Brasileirão é um pouco menos crítica, o Gabriel Milito pode se dar o luxo de poupar um ou outro para enfrentar o Bragantino. Dito isso, contra o 3º pior visitante do campeonato, o Galo não pode negociar nenhum ponto. A sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco que desce no nosso ranking só porque não jogou no meio de semana, é completamente absurda, tá? Já são 6 jogos de invencibilidade. Isso sem falar que o vascaíno não sente aquele gosto amargo de ser derrotado há praticamente 2 meses, desde aquele 1 a 0 contra o Grêmio. Claro, levando em consideração que contra o Atlético Paranaense perdeu, mas mesmo assim se classificou para a semi da Copa do Brasil. E por mais que o desempenho, principalmente no primeiro tempo contra o Flamengo, né, tenha sido bem abaixo da crítica, o poder de reação apareceu mais uma vez no time do Rafael Paiva. E o gol de empate saiu de um cara que é muito, mas muito resiliente também. Mais do que a comemoração, o desabafo do Felipe Coutinho, a entrevista pós-jogo mostra o quão difícil tem sido para ele ainda não ter conseguido corresponder às expectativas. O processo de recondicionamento físico é muito longo, mas ele voltou querendo demais. Ainda não é o suficiente para eu mudar minha opinião de que ele só vai gerar o impacto que a gente espera a partir da temporada que vem, mas que um gol marcado contra o Flamengo pode ser uma virada de chave absurda, com certeza pode. Próxima parada vai ser muito difícil, aliás, sempre é, né? Tanto que o Vasco não vence o Palmeiras há 11 jogos, desde o segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2015. E para piorar ainda mais, o jogo vai acontecer em Brasília. Apesar de não ter jogado no meio de semana, o Palmeiras assume a vice-liderança, porque a arrancada é real. Contando só o Campeonato Brasileiro, são 6 jogos de invencibilidade, com direito a 4 vitórias consecutivas. E eu dou um destaque ainda maior para as últimas 3 partidas, que fazem parte de um recorte pós-eliminação para o Botafogo. Até porque, com tempo para treinar e recuperar os seus jogadores, o Abel mudou o time da água pro vinho. E claro que tudo isso passa pela solidez defensiva. Vão tentar desmerecer, falando que foi contra Cuiabá, Atlético Paranaense e Criciúma. Isso é óbvio, só que esse argumento faz pouco sentido quando a gente bate o olho nas maiores sequências sem sofrer gols dos times que estão no G6 do Campeonato Brasileiro. De novo, só contando os jogos do Brasileirão. Isso tem um peso muito grande pro Palmeiras especificamente, porque a defesa do Abel só tinha passado em branco 3 vezes seguidas em 2024, uma única vez, lá no comecinho da temporada
temporada em fevereiro. E se a gente bate o olho nessa sequência, tem um jogo aí contra o Ituano, que hoje tá na beira da zona de rebaixamento da Série B. Obviamente, a média de 4 gols marcados nos últimos 3 jogos também é impressionante. Por exemplo, antes dessas partidas, o Palmeiras tinha o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Hoje já é o 2º time que mais marcou, ultrapassou o Botafogo em saldo e de quebra se isolou como a melhor defesa. E um detalhe muito importante que poderia até mesmo mudar a posição do Palmeiras no ranking é a situação do Estevão. No momento que eu tô gravando, ele ainda é dúvida, mas não preciso nem falar que caso o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro não jogue, vai fazer muita falta. Agora, independentemente disso, muito por conta do jogo acontecer no Mané Garrincha, pra mim, o Palmeiras é favorito pra vencer o Vasco. Vou te falar que o Bahia ganhou uma sobrevida no nosso top 10 por conta do 3-0 contra o Galo. Não só pelo resultado, obviamente, mas porque enfim conseguiu ser um time intenso, que dominou o segundo tempo. Entre as boas notícias, o fim do jejum de 12 jogos do Everaldo é uma delas. E não foi gol inútil não, tá? Foi aquele que abriu o caminho pro triunfo contra o Atlético Mineiro. Importantíssimo, óbvio, né? O cara é o artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro. Precisava retomar a confiança. A má notícia é que depois de 8 jogos seguidos, o Rogério Ceni vai ter que mudar a escalação, mas essa alteração não vai ser em uma das posições que eu especulei na semana passada não, como por exemplo, dar uma oportunidade pro Lúcio entre os titulares. A mudança vai acontecer na zaga, isso porque o Canu tá suspenso. E eu falo do Lúcio Rodrigues porque ele só foi titular contra o Fluminense. Nos outros 9 jogos ele saiu do banco de reservas. E convenhamos, né? É muito mais difícil para se adaptar, mostrar que veio quando você tem essa média de minutos em campo. Independentemente do momento e da possibilidade do Fortaleza poupar, o Bahia não vai ter vida fácil e a gente sabe muito bem disso. Agora, um detalhe muito interessante sobre esse jogo é que o Rogério Ceni tenta quebrar uma escrita de nunca ter conseguido vencer o Fortaleza dentro do Castelão. Tela na tela para o ranking dos 10 melhores times do Campeonato Brasileiro pós-ida das quartas de final, tanto da Sula quanto da Libertadores da América. Mas eu já justifiquei um por um, então bora rodar isso aí para conhecer os 10 piores times do Brasileirão. E vocês sabem como funciona, né? Quaisquer dúvidas, sugestões ou reclamações aqui nos comentários, depois de deixar o like e se inscrever no nosso canal.